Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito entre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Façamos um instante de silêncio para em seguida, depois desse silêncio sagrado da Quaresma, nós meditarmos por um instante a palavra de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. O tema da liturgia desta segunda-feira é o falso testemunho e a consequência do falso testemunho. Evidentemente, a consequência do falso testemunho, da calúnia, da difamação do próximo é a morte do próximo. Por isso, o falso testemunho, a calúnia, a difamação acabam por ter como consequência a destruição da vida. Não é assassinato propriamente dito, não se tira a vida com armas, mas se tira a dignidade da pessoa. E no tempo de Israel, como também no tempo de Jesus, dependendo do tipo de difamação, de falso testemunho, isso podia, inclusive, tirar a vida literalmente. Era o caso, por exemplo, de uma mulher que fosse encontrada em adultério. Ela seria apedrejada. Esta cena do Evangelho, ela é muito profunda, porque o texto do Evangelho de João começa dizendo que Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou para o templo. E ali ele
ensinava como mestre de Israel e o povo o ouvia, as pessoas estavam escutando a sua palavra. E é claro, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estavam profundamente com inveja de Jesus, vão tentar novamente colocá-lo numa situação difícil e trazem para Jesus uma mulher surpreendida, como eles dizem, em flagrante adultério. Curiosamente, os fariseus e os mestres da lei, de modo surpreendente, tiveram a imensa oportunidade de encontrá-la no momento em que ela adulterava. O texto não nos dá condições de saber se eles estavam dizendo a verdade ou não. Embora Jesus, quando dispensa essa mulher, quando diz para ela que ele também não a condena, ele diz para ela ir embora e não pecar mais. Isto nos leva, talvez, a entender que ela realmente tivesse algum tipo de pecado, não é? Mas não sabemos se a denúncia dos fariseus e dos mestres da lei é uma denúncia legítima. Mas, acima de tudo, o gesto deles é colocar Jesus numa situação difícil. Eles apresentam esta mulher diante de Jesus para ver se Jesus vai ser obediente à lei de Moisés ou se Jesus vai inventar uma nova doutrina e uma nova lei. Curiosamente, Jesus faz um gesto que grita dentro do Evangelho, como muitos gestos de Jesus, mas este grita dentro do Evangelho porque é um gesto profundamente enigmático. Jesus se abaixa, se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Vale a pena lembrar que estes sinais eles são extremamente marcantes na Escritura. O dedo de Deus, o Espírito Santo, é o dedo criador de Deus. A gente meditou isso na liturgia deste final de semana. Por isso, a palavra, a lei de Deus é proclamada, é anunciada, é indicada, é apontada pelo seu dedo. E esta é a palavra que Jesus tem para transmitir aos seus discípulos, às multidões que estavam ouvindo o que ele tinha para dizer. E é por isso que a sua palavra é acompanhada de uma autoridade, a sua própria autoridade como Deus, é a autoridade do Espírito Santo que escreve a nossa vida de novo. A força de Deus, quando entra em contato com a nossa vida, escreve a nossa vida de novo. E Jesus faz uma pergunta aos fariseus e aos mestres da lei. Será que vocês têm dignidade para apresentar esta mulher em julgamento? Será que vocês não têm pecado algum? Eu acrescentaria, como o pecado desta mulher é um pecado muito grave, será que vocês também não têm pecado grave algum para apontar o dedo para ela? Onde é que o dedo de Jesus está apontado? O dedo de Jesus está apontado para o chão. O dedo de Jesus está apontado para a terra. Vale a pena a gente voltar para o livro do Gênesis, quando Caim mata Abel, seu irmão, por inveja. E o sangue de Abel cai sobre a terra, e a Escritura diz que este sangue caindo sobre a terra brada a vingança de Deus contra o assassinato na humanidade que começa dentro de uma própria família. Ora, se fariseus e mestres da lei estão condenando à morte as próprias filhas do seu povo, vão salvar quem? Vão salvar quem? Este exemplo nos recorda essa longa história da primeira leitura da missa de hoje, que é a história de Susana. Vale a pena, se você tiver tempo depois, pegar a sua liturgia diária ou a Escritura mesmo e ler toda a história de Susana, desde o início. E quando a gente recorda da história de Susana, nós vemos dois anciões
daquele tempo, duas pessoas idosas, dois homens idosos, que estão encantados pela beleza de Susana e colocam ela em uma situação difícil, exigindo que ela se entregue a eles. E como ela resiste e diz não a eles, eles acusam ela de que um jovem tivesse vindo ao encontro dela e se relacionado com ela, e eles encontraram ela naquela situação de fornicação e por isso a apresentam para morrer. Por isso que Daniel se levanta em favor de Susana e vai dizer que aqueles dois anciões do povo de Israel são mentirosos e estão condenando uma filha do seu povo. Da mesma forma no Evangelho, é o que Jesus está dizendo para mestres da lei e fariseus. Ora, se vocês, que são filhos de Israel, estão apresentando à morte para tentar a Deus uma filha do seu povo, quem vocês serão capazes de salvar? Quem vocês serão capazes de salvar? O dedo de Jesus não está apontado para aquela mulher, mesmo que ela fosse pecadora. O dedo de Jesus está apontado para a terra, recordando a origem deste mal que desgraça a vida humana, e a origem deste mal que desgraça a vida humana é a violência que leva irmão a matar o próprio irmão, por inveja, por ciúmes, por ser incapaz de considerar que o outro pode fazer melhor do que ele, mais do que ele, ou por não se sentir capaz de fazer a mesma coisa, ou talvez até mais. É muito triste a história da humanidade quando é lida pelo caminho que o pecado, pelas consequências que o pecado instaurou nesta história. O gesto de Jesus para aquela mulher, repetindo o que ele havia dito aos mestres da lei e fariseus, que vão saindo daquele lugar em silêncio, porque eram tão pecadores quanto aquela mulher, o gesto de Jesus é liberá-la da sua condenação. Ele não veio para condenar o pecador, mas para, a partir do arrependimento, dar vida e vida em abundância. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através dessa transmissão ao vivo da Santa Missa, tomemos muito cuidado com o falso testemunho, com a calúnia e com a difamação. Porque com a mesma medida com que medimos os outros, seremos nós medidos por Deus. E Deus é justo. Este tempo é o tempo da misericórdia. Mas virá o tempo, no final da minha vida e da sua, e no final da vida do mundo, em que as boas obras dos justos brilharão como o sol, e as obras dos iníquos serão punidas pela força da autoridade divina. Peçamos que o Senhor nos conceda tempo para uma verdadeira penitência e um coração aberto para que, arrependidos, possamos encontrar nele a salvação dos nossos pecados. Amém.